Na hora que fez a cesárea, a criança estava em estado de decomposição. A criança já estava morta e composta. Essa pessoa, eu tive que ver um cara, um negão, bombadão, pai dessa criança. Um cara forte que você fala, pô, mano, esse cara dá medo. Um cara desse chorar. Um cara pegou o celular e mostrar o filho. E eu vi a imagem. Eu fiquei 2 dias sem dormir. Meu chefe de gabinete ficou 1 semana sem dormir. E a gente passou mal. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Housecast. E hoje nós vamos falar sobre política. Mas eu vou propor uma temática mais profunda em torno desse assunto que tem tantos vieses de entendimento, inclusive uma descrença muito grande. E nós estamos gravando esse episódio em 2026, um ano muito importante do ponto de vista político. E para esse episódio, eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio, para o Housecast, um vereador de Sorocaba, o Ítalo Moreira, que é uma das vozes mais fortes da cidade nesse momento, quando o assunto é liberdade econômica, combate à burocracia, fiscalização do dinheiro público e enfrentamento dos privilégios políticos. Mas olha, a conversa hoje não vai só na temática de política. A minha intenção aqui é saber um pouco mais sobre a visão de mundo do vereador, para que eu e você possamos ampliar a nossa consciência nesse momento tão importante e repensar as decisões e como é que nós temos feito as escolhas daqueles que nos representam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, esse assunto aqui vai tocar um pouco no bolso de quem trabalha, no futuro de quem empreende e na segurança de quem quer viver em paz e os valores que nós, como sociedade, deveríamos estar sendo guiados. E olha só, antes de passar a palavra para o Ítalo e colocá-lo aqui na câmera, o Ítalo também é um pré-candidato a deputado estadual. E a pergunta que vai nos nortear aqui nesse episódio é: o que muda na vida de um cidadão quando a política é feita com liberdade, responsabilidade e coragem? Bom, Ítalo, seja muito bem-vindo aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é apertada, ainda mais nessa fase do ano que nós estamos vivendo, então já quero te agradecer. E eu coloquei essa pergunta de começo, eu gostaria já de começar por ela. Quando a política é feita de forma organizada? Fala aí, Ítalo. Primeiramente, agradecer ao Housecast pela oportunidade de aqui estar hoje, é uma honra, um privilégio. Agradecer, inclusive, meu irmão Max Neumann, que está aqui também, ele que nos trouxe aqui, fico muito feliz, agradecido. Queria falar bastante aqui sobre essa questão. Eu acho que é extremamente importante, né? Nós temos uma política que realmente defenda o interesse do cidadão, defendendo a liberdade econômica, defendendo o combate à corrupção e a própria questão de austeridade, né, para que o Estado ele possa atender a população, mas não ser um dinossauro que se alimente das pessoas, inclusive acabe devorando a vida das pessoas por conta disso, né? E que é o que acontece no Brasil. A gente tem um Estado extremamente intervencionista na vida das pessoas, principalmente na questão econômica, né? Nós temos, se nós compararmos no mundo, na questão de liberdade econômica, quando a gente olha para países com alto índice de desenvolvimento humano, né? Vamos pegar lá a Singapura, a Suíça, né? Os índices, o índice de liberdade econômica lá é de 89, 92 pontos, né? E no Brasil é de 50, os 55. Qualquer país desenvolvido tem mais 72 pontos de pontuação de liberdade econômica. Aí o pessoal fala, mas que diabo é isso de liberdade econômica? Liberdade econômica é a questão de você poder empreender. É o Estado não ficar intervindo, criando burocracias que prejudiquem os negócios. A gente tem isso. Eu vou pegar um exemplo muito simples, né? Por que no Brasil é muito caro a conta de celular, né? Porque a gente tem leis que praticamente criam monopólios artificiais e impedem que pequenas empresas, médias empresas possam
ter operadora. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Nós temos no Brasil menos de 5 operadores celulares. Você pega o Chile, tem mais de 70 operadores celulares. Então, quando você olha isso, você já entende porque é caro. Ou, por exemplo, quando a gente entra no sistema bancário, né? Até os anos 90, era muito fechado o sistema bancário brasileiro. Tinha várias restrições aqui que impediam de pessoas abrirem bancos, né? E que dificultavam muito o acesso ao crédito, né? Isso porque, basicamente, as leis foram criadas de tal maneira que beneficiaram, né, os donos do Itaú, do Bradesco, né, impedindo novos players no mercado, né? E hoje até democratizou um pouco e quase barraram as fintechs, né? A gente teve aí Nubank, várias operadoras aí novas, Banco Inter, né, que democratizaram crédito, etc. Mas houve até uma movimentação política no Congresso para poder barrar eles. Por que isso? Né? Ou vou pegar um outro exemplo também. Sim. Quando a gente fala de concessionária de rádios ou TVs no Brasil. Hoje tudo bem que nós temos a internet que democratizou muito, mas no Brasil, quando você olha, diferente dos Estados Unidos, onde qualquer pessoa, nos Estados Unidos você vai numa cidade pequena, tem um monte de TV local, né? O cara às vezes é padre, é o pastor, ele consegue montar lá a TV católica de Sorocaba, ele lança lá, por exemplo. Porque lá é muito mais simples de você conseguir abrir. Você só atende critérios técnicos de segurança. Agora o Brasil não. As concessões, primeiro que não é a transmissão não é propriedade da pessoa, é uma concessão estatal, ou seja, pertence ao Estado. O Estado só está te dando o direito de operar. E aí quando você olha para a maior parte das concessões no Brasil, são de políticos, né? Você vai olhar lá para o Sarney, lá no Piauí, Maranhão, você pega a maior parte das concessões de TV e rádio, são deles. Por que eu tô falando isso? Porque são poucas concessões, poucas rádios e TVs que a gente tem no Brasil. Quando você olha, por exemplo, Estados Unidos, você vai ver uma cidade do tamanho de Sorocaba com uma porrada de TV local, uma porrada de rádio local, né? Então, por que isso? Porque nós temos vamos dizer assim, um falso capitalismo no Brasil, né? Porque assim, nós temos lá o socialismo, que é a economia planificada, nós temos o capitalismo de verdade, que é o capitalismo de liberdade, de livre comércio, que é o que você vai achar em países desenvolvidos, né? Que é algo muito próximo disso. E você tem um capitalismo de compadres, que é o corporativismo que a gente vê no Brasil, onde o sistema é muito mais restrito a algumas pessoas, os amigos do rei, né? Então, você vê a própria questão do Banco Master, que tem corrupção, direcionamento, etc., porque são amigos do rei. Então, ou, por exemplo, você pega o BNDES hoje, que era um banco importante para fomentar principalmente pequenos e médios negócios. A maior parte do capital está focalizado em grandes indivíduos ali, por exemplo, você pega o pessoal da JBS. Sim. Quanto que esse cara recebeu de linha de crédito? O cara comprou vários frigoríficos, até internacionais, com a linha de crédito do BNDES. Aí uma pessoa que tem um empreendedor pequeno ali e tal, tem uma ideia boa, preciso de linha de crédito barata, etc. Ele não consegue. Enquanto isso, o cara do BNDES consegue, às vezes, taxa de juros menor que da inflação, ou seja, se ele ficar com o dinheiro parado ali, ele já está ganhando dinheiro, porque o juro que está dando é menor o juro que ele paga é menor que a inflação, então ele deixa parado lá no banco lá a correção e está ganhando dinheiro. Então, a gente tem esses absurdos no Brasil e a gente trabalha principalmente para dar mais liberdade econômica. Muito bom. Ô Ítalo, a tua fala ela é interessantíssima e acredito que ela, se a gente fizer a mesma questão para uma série de brasileiros, eles talvez vão responder alinhado com o que você disse aqui. Agora eu queria saber o seguinte, você está vendo isso, qual é o momento que você falou assim, isso aqui está errado e eu vou fazer alguma coisa para mudar isso? Explique para nós um pouquinho, de onde veio isso? Cara, uma história um pouco longa. Primeiro porque eu sempre odiei político, eu nunca me vi como político, né? Então, em 2012, eu já tinha algumas ideias sobre liberalismo, conservadorismo, então eu já gostava de ler Burke, ler
a questão do próprio Mises, né, Milton Friedman, fui lendo as obras, né, as 6 lições, né, até mesmo livros mais antigos conceituais. Rothbard, Hayek. Sim, até antes, até. Então, a própria escola clássica, com Adam Smith, a teoria das Legal. relações, e também o Divergente, porque antes mesmo de eu chegar nessas ideias, né, eu nasci no Grajaú, na periferia, né, então a tendência de ser esquerda ela é muito alta. Então, uma vez, ainda no Orkut, era moleque, eu fui defender algumas ideias nesse sentido, mas de esquerda, não sei o quê, papapá, e um cara que era liberal me humilhou, assim, né? E eu falei, pô, será que esse cara tá falando a verdade? Ele me humilhou porque eu li, falei, e eu fui pesquisar tudo que ele falou era verdade. Eu falei, pô, passei vergonha. Então, eu já tinha estudado o Capital do Karl Marx, eu já tinha estudado, porque assim, quando você pega na escola pública, né, eu sempre gostei muito de história e geografia, você pega geopolítica, por exemplo, que faz parte dentro da grade curricular no Brasil, é Milton Santos, ou seja, que é um comunista, é um cara de esquerda, então, e assim, você percebe que nosso sistema de educação, você tem um funil ideológico. Então, Exato. se você absorver aquilo, você vai virar um comunista. Até porque você não é nem por maldade, você desconhece as outras ideologias, né? Então, eu já tinha uma base de esquerda que eu captei na escola pública, né? Lá no Salote, né? Eu gostava de estudar e não tinha acesso a essas ideias do liberalismo, do conservadorismo, porque naquele momento a gente estava vendo o auge do PT, né? Eu nasci em 91, então, pelos anos de 2005, 2006, né? Tava ali, talvez, no segundo governo Lula, então o PT era popular, então você tinha muito... e eu nasci no Grajaú, que era um dos principais redutos do PT, né? Então, então, família Tato, que é uma família de deputados e vereadores políticos do PT, né? Uma oligarquia petista que existe, era tudo aquelas bandas lá, então eu nasci naquilo, né? Então, não tinha outra visão de mundo, mas eu sempre fui uma pessoa ao longo da minha história que gostava de pensar, nunca tive pensante. Inclusive, era até engraçado porque na mesma aquela época eu não gostava do PT porque eu já sabia que o PT era corrupto, né? Então eu tinha uma afinidade muito mais ideológica com o PSTU, né? Porque o PSTU era um partido que dizia que o PSOL e o PT era corrupto. Então, aí eu tenho uma guinada quando eu tenho essa conversa, né? E assim, e outra coisa também, eu sempre fui católico, né? Então, algumas coisas, por mais que tivesse, assim, sempre me orientaram, né? Porque, assim, principalmente o Karl Marx, ele era contra religião, então, assim, era conflitante. Então, eu tinha um viés, assim, naquele momento, não socialista, não marxista, né? Eu tinha um viés talvez mais anarquista, assim, do Baniquim, né? Que, inclusive, o Baniquim foi o primeiro cara a desmascarar o Karl Marx, né? Que falava que o Karl Marx era um ditador, né? Que quando o Baniquim, ele teve a primeira internacional, né? Lá na Inglaterra e tal, e aí o Baniquim foi lá. E o Karl Marx falou todas as ideias dele e tal. E o Baniquim fala, você você tá defendendo um regime totalitário, uma ditadura. Aí ele faz aquela frase, se um operário virar um presidente num regime marxista, ele vai virar um ditador, né? Tem essa frase, aí dá a briga. Aí o Karl Marx manda expulsar o Baniquim. Então eu tinha umas ideias muito alinhadas do Baniquim já, né? De revolta contra o Estado, né? Mas tinha uma ideia, tipo... nesse sentido do social mesmo, de ter assistência, não que eu não tenho hoje, né? Aí eu tenho uma ideia muito alinhada da escola social, do social liberalismo, ordoliberal, ou a escola de Chicago. Mas enfim, aí eu fui humilhado por um liberal no Orkut e eu fui pesquisar as ideias desse cara, então eu fui mudando. E aí comecei a gostar, me simpatizar por essas ideias, e aí em algum momento... eu me mudo para Sorocaba em 2008, já com essas ideias na cabeça, me simpatizava e gostava dos Estudantes pela Liberdade, nunca fui membro, mas ficava lendo artigo do Instituto Mises, do Instituto Milênio, né? E não tinha também, até eu sou da época que falava que a direita cabia numa Kombi, eu sou dessa época, que aí as coisas vão mudar de 2014 para lá, né? Então eu sou antes desse momento. E aí, em 2012, aí eu começo aí começa a minha militância no ativismo político. Então,
eu começo a entrar com denúncias, começo a querer derrubar leis que estavam prejudicando a liberdade econômica. Ainda em 2012, começo a fazer denúncias no Ministério Público de coisas de corrupção, eu vi alguma coisa errada na prefeitura, entrava, comecei a brigar também pelo aumento de efetivo policial da cidade de Sorocaba, né? Começam algumas movimentações que eram um efetivo muito baixo, né? Reivindicações das mais diversas. E aí, essas questões começam a se intensificar. Inclusive, em 2012, eu apresentei um projeto, porque assim, o custo de uma creche estatal era maior do que uma creche privada naquele momento, né? Eu tinha feito um cálculo, e aí eu apresentei um projeto que era o voucher de creche, que era o Vale Creche, né? Eu fui lá, na época o Crespo era vereador, né? E assim, ele era do DEM, que era ligado a coisa, eu fui lá, conversei com ele, e ele topou, ele protocolou, inclusive deu inconstitucional na época, né? Porque eu não tinha tanto conhecimento jurídico naquela época, deu iniciativa, mas foi muito legal, foi a gente defendendo essa ideia, né? Tipo, só pra você ter ideia, tipo, o voucher de R$500 dava para comprar um ensino integral e o outro custava coisa de... se você dividir toda a operação lá, custava tipo R$700 por criança, né? E tava faltando creche. Então, era muito mais barato você dar o Vale Creche do que também você pegar e construir uma obra que ia demorar. Então, você pegava o próprio dinheiro que ia gastar na obra, você já podia pagar o vale, né? Não ia precisar empenhar dinheiro na construção e já de imediato você ia conseguir atender as crianças ali na rede privada, né? Então, foi isso em 2012. E, posteriormente, aí começa em 2014, eu acompanhava o Kim Kataguiri, hoje deputado federal. Naquele momento, o Kim, ele era porta-voz dos Estudantes pela Liberdade, que era um desses movimentos liberais que eu já acompanhava. E eu vi que o Kim foi pro Movimento Brasil Livre. E aí foi uma coisa muito legal, porque naquele momento nós não tínhamos nenhum movimento popular de direita no Brasil. Não existia nenhum. Era zero, não existia. Eu falei, pô, que coisa maneira, legal, diferente, né? Até porque, assim, uma coisa que era bem diferente, por exemplo, o próprio Estudantes pela Liberdade. Era um movimento muito mais acadêmico, intelectual, ele era muito mais voltado para o estudo, né? A proposta do Movimento Brasil Livre era diferente, era pegar aquele conhecimento e pôr na prática. Era fazer a Dona Maria, o seu João, as pessoas mais simples possíveis entenderem aquilo da melhor maneira possível. Sim. Então, quando eu vi, e a primeira ação do Movimento Brasil Livre começa a se fortalecer com a questão do impeachment da Dilma, né, ali no final de 2014, mas ele já começava a difundir a política de uma maneira mais simples, né? Ele pegava ideias extremamente complexas, né, e democratizava através de um meme, de vídeo, né? E isso eu acho que foi mérito do Movimento Brasil Livre até de democratizar a informação, e isso começa a democratizar as ideias de direita, que eram extremamente, naquele momento, naquele retrato de 2014, não eram difundidas, e assim, a maior parte das pessoas, se perguntasse para qualquer pessoa qual ideologia eu sou, a pessoa não tinha ideologia, eu falava que é de esquerda, né? E isso estou falando a massa, né? Não existia a palavra, eu sou de direita, né? Não tinha isso. Eu sou conservador, liberal, isso não era falado. Então, o MBL começa a democratizar isso. E aí eu vejo esse movimento, e ainda em dezembro de 2025, eu mando uma mensagem pro Kim, falou, cara, Kim, que legal, como quero fazer parte desse movimento aí popular de direita e tal. Aí fala, viu, você não quer fundar um núcleo em Sorocaba? Então, em janeiro de 2015, a gente funda oficialmente o núcleo de Sorocaba, né? Com alguns amigos que eram membros do Estudantes pela Liberdade, né? E a primeira missão nossa era organizar a manifestação pelo impeachment da Dilma, né? Sim. E foi um momento, assim, extraordinário. Eu lembro que eu fui numa reunião com a Polícia Militar, porque a gente fazia tudo certinho, até a polícia sempre achou, assim, é uma coisa muito legal, diferente de outros movimentos que conflitavam com a polícia, sabe? A polícia sempre foi uma grande parceira nossa, porque as nossas manifestações sempre foram ordeiras, né? As pessoas levavam a própria família,
né? Era tipo manifestação com idoso, com criança, né? Sem violência, uma coisa maravilhosa. E aí nosso primeiro, a gente queria fazer tudo na legalidade, tudo certinho. Então a gente fez um ofício para a Polícia Militar, fizemos uma reunião com a URBS, que cuida do Trânsito Sorocaba, né, com a GCM e tal, e nós tivemos uma reunião lá, e aí o pessoal perguntou assim para nós, quantas pessoas vocês acreditam que vão nessa manifestação? A gente falou assim, olha, tem 17 mil pessoas confirmadas no nosso evento no Facebook, né, mas a gente acredita que vai 600 pessoas no máximo, 300 pessoas no máximo, né? E aí no dia da manifestação, dia 15 de março de 2015, cara, tinha uma hora, você olhava assim pro horizonte, só gente verde e amarela. Tinha 35 mil pessoas saindo da Praça do Canhão em direção ao Parque das Águas, onde no Parque das Águas tinham mais 15 mil pessoas aguardando, ou seja, é a maior manifestação política da história de Sorocaba, são 50 mil pessoas em Sorocaba manifestando. Então, nós tivemos a oportunidade de organizar a maior manifestação política da história, sem ter a menor ideia que ela seria tão grande assim, né? E se fosse 10, 15 pessoas, a gente iria na mesma energia, na mesma sintonia, né? Mas, poxa, a gente teve essa oportunidade, né, para começar, né? E depois foi um grande desafio, porque assim, nós, Movimento Brasil Livre, nós tínhamos um objetivo muito pragmático. Nós queríamos algo tangível, né? Porque na época lá tinha várias outras ideias intangíveis. Eu quero intervenção militar, eu quero não sei o quê, coisas assim que não iam acontecer. Ou, por exemplo, na época tinha um Vem Pra Rua, né? Eles tinham um trabalho legal, tá? Mas o Vem Pra Rua, a gente tá aqui na rua contra a corrupção, tá? Mas o que você quer fazer? Né? Tipo uma coisa meio genérica. O Movimento Brasil Livre, ele sempre foi muito objetivo. A gente tá aqui querendo impeachment. A gente tá aqui pela prisão em segunda instância. A gente tá aqui pela reforma da Previdência. A gente tá aqui por exemplo, por as 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público. A gente está aqui pela Lei de Liberdade Econômica. Então, as manifestações nossas sempre foram muito pragmáticas e não personalistas, né? Então, esse era o nosso diferencial, né? À toa que, e a gente foi muito insistente, porque quando tivemos a grande manifestação, aí em abril nós tivemos uma outra manifestação que caiu radicalmente, caiu tipo de 50 mil pessoas para 2 mil, 4 mil pessoas, né? E a rede social começou a fechar, né? Então antes, por exemplo, a gente conseguia não tinha limite de convidar pessoas no Facebook, e na segunda já não dava para convidar mais pessoas, limitaram tipo 300, 500 pessoas, né? E aí depois disso, a gente continuou fazendo várias manifestações com 10, 15 pessoas pedindo impeachment. Ninguém mais acreditava no impeachment, a gente continuou acreditando nisso, né? Aí os meninos tiveram a ideia de sair a pé de São Paulo até Brasília pedindo impeachment da Dilma, chamando que era a Marcha pela Liberdade, né? Porque a oposição, que era na época o PSDB, por exemplo, era contra o impeachment. Eles não queriam impeachment. Eles queriam deixar o país caçangrando a mão da Dilma, visando o poder pelo poder. Então, queria que o Aécio queria ganhar a eleição de 2018. Então, ele não queria o impeachment da Dilma, até porque também, se a Lava Jato avançasse, ia pegar o PSDB e pegou boa parte do Congresso. Então, os caras queriam isso. E o MBL não. O MBL queria o impeachment da Dilma, pra gente, era só a ponta de lança pra gente arregaçar toda essa corrupção, essas ideias também que eram contrárias nossas, né? Ideias de esquerda, a gente queria implantar nossas ideias de direita, né? A gente queria liberdade econômica, a gente queria combate à corrupção, né? E o PSDB não. Então, o MBL insistiu, teve esse movimento que foi importante, né? E detalhe, nossas peças de pedindo impeachment já tinham embasamento, né? Desde o início, né? Lá em 2014, ali no finalzinho, nós pegamos a tese do Ives Gandra, né? Das pedaladas fiscais, todo o embasamento jurídico, já pedindo o impeachment dela, né? E que ao longo dessas manifestações, né? Começaram a aparecer mais coisas que materializavam esse impeachment, né? E aí nós tivemos êxito, né, em 2016 ali, lembra até também da manifestação de 13 de março de 2016 em Sorocaba, que foi a segunda maior manifestação da história, lá no Campolim foram 25 mil pessoas, né? Então a gente teve a oportunidade de realizar a primeira e a segunda manifestação
aqui na cidade de Sorocaba. E aí continua nosso trabalho. Paralelo isso aí, como membro do MBL, nós derrubamos várias leis, eu como Ítalo, né, e como coordenador do núcleo do MBL, nós entramos contra várias leis, por exemplo, que prejudicavam o empreendedor, o cidadão. Por exemplo, no ano de 2015, proibiram na cidade de Sorocaba o transporte por aplicativo, o 99, o Uber, né? E nós ingressamos com uma ação, né, contra essa lei absurda e tivemos uma vitória. Entramos com uma representação no Ministério Público, o Ministério Público validou a nossa ação e derrubou essa lei que foi aprovada, né, por unanimidade na Câmara Municipal de Sorocaba e sancionada pelo prefeito, né? E outras leis que a gente continuou derrubando, várias leis que prejudicavam empreendedores, né? E, inclusive, por exemplo, no ano de 2019, eu entrei, isso eu não era nem vereador, eu entrei contra 89 leis municipais, estaduais, né, que prejudicavam o empreendedor e nós conseguimos derrubar pelo menos 56 leis. Como, por exemplo, olha que lei absurda. Tinha uma lei estadual que obrigava que qualquer restaurante, qualquer estabelecimento que vendesse alimentação tivesse que dar 20% de desconto para a pessoa que fez cirurgia bariátrica. Fazia o menor sentido isso, né? Porque, imagina, o cara... o pessoal que mexe com Marmitex, por exemplo, o cara mexe ali no limite, né? E da onde que ele vai tirar esse recurso para dar aquele desconto? É muito fácil o Estado jogar o peso. Então a gente conseguiu derrubar essa lei absurda, né? Tinha leis conflitantes, né? Que prejudicavam vários estabelecimentos comerciais, né? E no mandato também, como vereador, a gente fez muito disso. Nós tivemos a oportunidade, inclusive o professor Geraldo Almeida, que é um grande economista da cidade de Sorocaba, nós criamos, junto com o professor, a Lei de Liberdade de Sorocaba Municipal, e segundo o Instituto Milênio, aumentou em 5% os empregos na cidade, simplesmente pelo fato de desburocratizar. A gente conseguiu atrair mais empresas, né? A gente também conseguimos revogar durante o nosso mandato mais de 600 leis que prejudicavam o empreendedor. Como, por exemplo, tinha uma lei tão absurda que proibia a venda de pulseira colorida. Então, eu mesmo que uso essas pulseirinhas de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, de Nosso Senhor Jesus do Bonfim, o estabelecimento podia tomar uma multa. Se o fiscal tivesse meio doido, ele metia uma multa. E pode meter, tá embasado na lei. O cara ia tomar uma multa. Então, a gente conseguiu revogar essas 600 leis que prejudicaram. Tem várias outras leis importantes, assim, muito específicas para vários estabelecimentos que beneficiou o pequeno mercado e tudo mais. E detalhe, eram leis absurdas mesmo, sem nenhum tipo de qualificação científica, etc. Então, a gente vê a interferência estatal. Por exemplo, que é uma lei que prejudicava a galera, por exemplo, tem o Parque São Bento, aqui na Zona Norte, é o bairro mais populoso da cidade de Sorocaba, 45 mil habitantes, né? O sinal de celular no São Bento é péssimo. Por quê? É culpa das operadoras? Não. Por quê? A nossa antiga legislação falava assim que não pode ter antenas de celular em áreas que não sejam regulares, né? E o Parque São Bento não é invasão. O Parque São Bento, a loteadora lá, ela deu um cano na Caixa Econômica que inviabilizou a regularização fundiária lá. Então a pessoa tem que basicamente pagar a parte essa dívida dessa construtora, dessa loteadora na Caixa Econômica e fazer um monte de processo para regularizar o imóvel dela. Então, assim, são poucos terrenos naquele bairro que tem regularização fundiária. Aí você tem um outro problema ainda, né, da legislação antiga. Por algum motivo, né, nenhum motivo científico, nem a Anatel fala nisso, nenhum cientista fala isso, é uma coisa que alguém criou, um político achou que não pode ter antenas perto de escola, nem de igreja, né, nem de unidade básica de saúde, né? Aí, ou seja, o cara precisa falar com alguém perto da escola ou de uma igreja ou de um desses estabelecimentos e não conseguia falar, né? E fora as regras, né? Falava que o terreno tinha que ter 5 metros de distância do muro, um monte de coisa assim, que tecnicamente fazia o maior sentido. E isso inviabilizava a instalação de antenas nesses locais. Por isso o sinal de celular hoje melhorou muito, até vou entrar nesse mérito, porque por isso que o sinal do Parque São Bento era horrível, né? Por isso que você não tinha cobertura de celular lá, porque você não tinha antena. Aí nós tivemos, por exemplo, durante o nosso mandato, nós fizemos a lei de 5G, e Sorocaba, inclusive, graças ao nosso trabalho, e com muita dificuldade, porque os políticos eram contra, né?
Porque o político gosta de criar problema e vender facilidade. A gente vai entrar naquele tema que você fala que é a corrupção está atrelada à burocracia, exatamente. Isso aí. Né? Quanto mais burocracia, mais corrupção você vai ter. Até porque a burocracia é a locomotiva da corrupção. Ela puxa a corrupção. Então, quanto mais liberdade econômica um país tem, menos corrupto ele é. Quanto mais burocracia ele tem, mais corrupto ele é. Esse é o reflexo do Brasil. Então, assim, a nossa lei, só para você ter ideia, quando o governo federal autorizou o 5G, o uso de sola, quem regulamenta são os municípios, né? Então, e o 5G, diferente da tecnologia 4G, que são grandes antenas, etc., o 5G, ele precisava de antenas portáteis, até para viabilizar, por exemplo, a questão de semáforo inteligente, internet das coisas, né? Por exemplo, para você ter lá um semáforo que abre e fecha, que conta o número de veículos, o sinal que vai permitir de internet, permitir que tenha um semáforo inteligente e internet das coisas, é o 5G, né? E a lei antiga não permitia, porque ela não viabiliza a instalação de antenas portáteis. Então, para modernizar a cidade, para melhorar o sinal da cidade e colocar a cidade no século XXI, permitir que ela se torne uma cidade mais inteligente, com semáforo inteligente, com câmeras que possam, com inteligência artificial, possam identificar indivíduos que foragido, ou pegar, por exemplo, uma cena ali que alguém está assaltando a outra ou violentando uma mulher. Isso tudo vai ser possível graças ao sinal 5G, a toda essa questão. E mesmo assim, mesmo que autorizou, só para você ter ideia, até 2022, se eu não me engano, nós não tínhamos nem 1% das cidades brasileiras tinham aprovado a lei para autorizar a instalação de antenas 5G. Então, bem no começo do nosso mandato, quando saiu a necessidade disso, a Anatel e a Ambitel, né, que fizeram a lei para os municípios aprovarem nas suas cidades, né, para você viabilizar a instalação das antenas. E nós protocolamos esse projeto da Anatel, da Ambitel, ou seja, não foi nem eu que fiz tecnicamente o projeto, foram especialistas, né, de um órgão estatal, né, visando ali a modernização dos municípios. E foi uma grande briga, porque no dia da votação, mesmo a gente explicando tudo isso tecnicamente, a votação foi bem complicada, foi 11-9, né? Inclusive também a da Lei de Liberdade Econômica também. Foi um placar bem apertado, mesmo com todos os benefícios que a Lei da Liberdade Econômica deu e a própria Lei de 5G, mas com uma briga muito grande, com enfrentamento contra esses políticos, né? A gente inclusive expôs a necessidade da liberdade econômica não só pelo desenvolvimento, mas também pelo combate à corrupção, porque a gente tinha vários escândalos de fiscais que seguravam o processo de pessoas. Por exemplo, tinha um cara que tinha tecnicamente um restaurante japonês, assim, com padrão internacional, tudo certinho. O cara conseguiu alvará depois de mais de 2 anos, 1 ano. E às vezes o cara até falia, né? Sim. E a maioria das pessoas fazem o quê? Trabalham na irregularidade, né? Porque o Estado não tá deixando o cara trabalhar, o cara não pode morrer de fome, o cara precisa trabalhar, Sim. né? E nós, na nossa Lei de Liberdade Econômica, ela traz algumas questões assim, né, que fala que se em 3 meses para atividade de médio risco a prefeitura não der alvará, a atividade pode funcionar. Não que vai brindar aquele estabelecimento de alguma irregularidade, né? É que o estabelecimento não pode pagar essa despesa pela ineficiência estatal. Então, nós estamos trazendo isso. Então, houve uma situação muito complexa de resistência política a essa lei, né? Porque nós... e aí expusemos isso, mas a gente conseguiu aprovar com muita dificuldade, né? Mesmo com todos os benefícios. Aí, graças a esse nosso trabalho, Sorocaba foi a primeira cidade do interior paulista a aprovar a lei de 5G. Nós aprovamos, se eu acredito, foi a segunda cidade do estado, depois da capital, ou foi muito perto, e foi a primeira a receber o sinal de 5G. Hoje nós temos uma cobertura quase de 100% de 5G na cidade de Sorocaba, por causa da nossa lei. A nossa lei de liberdade econômica está ajudando a gerar empregos e exatamente por combater essas arestas de burocracia. E a gente teve muitas brigas, inclusive com a própria fiscalização. Por exemplo, nós temos problema de pancadão, né, na cidade de Sorocaba, né? Quando a nossa lei foi aprovada, e houve um movimento de alguns políticos, inclusive alguns vereadores, que queriam revogar a nossa lei. Então, estava tendo um problema na fiscalização, assim, você ligava para um 56, né, ou para alguma autoridade, falando, olha, tá tendo um pancadão aqui. Eu não posso ir lá por causa da Lei de Liberdade Econômica. Como assim?
o que a lei do silêncio tem a ver com a lei de liberdade econômica? A lei de liberdade econômica, ela desburocratiza, ela não tá falando que o cara pode fazer o que quiser. Inclusive, existe a lei do silêncio, que regula lá, fala, olha, depois das 10 da noite não pode ter mais de 45 decibéis a 2, 3 metros do estabelecimento, toda aquela coisa para garantir o sossego do pessoal. E aí, estavam falando que a lei de liberdade estava fazendo isso. Aí, na época, eu até liguei pro chefe da fiscalização, perguntando, viu, fulano, nossa lei tá fazendo... não, imagina, velho, não tá acontecendo isso. Eu falei pro chefe de fiscalização, viu, claro que vocês estão falando isso. Eu peguei um print de uma que o munícipe recebeu de resposta oficial da fiscalização e mandei para ele. Aí ele veio, conversou comigo, pediu desculpa, falou que ia conversar com a equipe, não resolveu. Aí no segundo momento, e continuou esse movimento, né? Inclusive, 2 vereadores, que prefiro não citar o nome, começou a trabalhar para revogar essa lei, né? Da lei mesmo ela, segundo o Instituto Milênio, aumentando em 5% os empregos, desburocratizando a vida das pessoas. E aí que eu fiz nesse movimento? Eu fiz um requerimento para a Secretaria Jurídica da Prefeitura perguntando se a nossa lei impedia essas fiscalizações. E foi respondido que não, lógico que não, né? Então eu peguei a resposta da Prefeitura, marquei uma reunião na Secretaria marquei uma reunião com a fiscalização, entreguei em 2 vias, notifiquei o Ministério Público, avisei assim, ó, pessoal, acho que tá tendo um mal entendido, né? E acho que vocês não estão sabendo direito sobre a nossa lei, mas estou trazendo um esclarecimento jurídico aqui da Secretaria Jurídica dizendo que a nossa fiscalização não impede de fiscalizar e impedir os pancadão da vida, os barulhos. A gente quer que vocês façam o seu trabalho. E estou dizendo isso porque agora está esclarecido. A partir desse momento, se alguém der essa resposta para um munícipe oficialmente que a nossa lei inviabiliza a fiscalização, está aqui avisado que vocês estão cometendo crime de prevaricação e serão denunciados ao Ministério Público. Aí as respostas deles pararam, né, de ser essa, né, embora informalmente eles falem às vezes para os munícipes, né, e houve vários movimentos políticos para tentar derrubar a nossa lei. Muito bom, muito bom. Vereador, entendi as tuas propostas, tudo que você já fez até agora. Eu tenho uma série de perguntas aqui ainda, o tempo passa rápido. Eu quero fazer uma que é para tocar em algumas feridas e, de certa forma, é provocativa. Você entrou na política para fazer parte do sistema, para derrubar o sistema, para reerguer o sistema ou para revolucionar? Olha, eu acredito que a nossa proposta é revolucionar, porque assim, eu acredito que não existe um sistema, né? Os sistemas são pessoas, né? Então, fala, o sistema corrompeu tal. Não. Existe uma frase muito antiga, fala, você quer conhecer alguém de verdade? Dá poder na mão dela. Então, tipo, o poder não muda ninguém. O poder, ele revela quem é a pessoa de fato, né? Tem muita gente que, tipo, ou seja, que ela adquire uma situação econômica muito melhor, etc., e às vezes muda o comportamento. Não é que o dinheiro corrompeu ela, etc. Ela tá mostrando a verdade face. E tem gente, por exemplo, que que atingiu um determinado poder aquisitivo mais alto, ela continua a mesma simplicidade, mesmo jeito, trata todo mundo bem, trata todo mundo igual. Então, eu acredito que o poder, seja o poder político, o poder econômico, qualquer tipo de poder, ele só mostra a verdadeira face de alguém. Então, essa desculpa que o sistema é foda, que o sistema é bruto, não é. O sistema é formado por pessoas. Acontece no Brasil que as pessoas votam muito mal pra cacete, né? Elege qualquer pessoa, pega santinho, por exemplo, derrama, que é aquela prática criminosa de jogar santinho em porta de escola. Pô, você vai votar num vagabundo desse? O cara já cometeu um crime ambiental, tá sujando a escola ali, a veinha, a pessoa que passar ali vai escorregar, vai cair. Se esse vagabundo já tá desrespeitando a lei na cara dura, imagina que esse cara faz a 4 paredes, o cara vai roubar você, o cara é corrupto, né? Então, a gente vota muito mal no Brasil, né? Então, o reflexo da política não é que o brasileiro é corrupto nem nada. O brasileiro tem até isso, alguns testes, né? Que tinha um estudo que eles jogavam carteira em capitais, né? Do mundo inteiro. O brasileiro era um dos mais honestos, cara. O cara devolvia a carteira. O grande problema do brasileiro eu acredito que são 2. O desinteresse, isso mostra o número de pessoas que não votam, ou vota de qualquer jeito, vota no tiririca, é o desinteresse, e o fanatismo, que aí são 2, os extremos, né? O voto fanático, que eu sou Lula até morrer, eu sou Bolsonaro até morrer, e aí a pessoa não olha
com análise crítica ali, o que aquele cara tá fazendo, etc, entendeu? É a torcida. Então, a gente tem esse problema do radicalismo, de um lado, e o outro que é antagônico, que é, tipo, não ligo pra nada, né? Então, o que eu acho que o que falta é as pessoas entenderem, é igual um casamento, é igual uma namorada, né? Você vai casar pelo menos 4 anos com um político. Você não pega qualquer uma, vai ali na balada e começa a namorar. Você não é assim que você faz, né? Isso aí. Você vai conhecer a pessoa, vai investigar a vida da pessoa, etc e tal. Vai conhecendo. Política é a mesma coisa. Você vai casar 4 anos com o cara. Então você precisa saber o que esse cara fez, qual que é a história desse cara, né? E não tem argumentação rasa. Política é tudo igual, política é tudo corrupto. Cara, isso é absurdo. Primeiro que isso é preconceito, né? Acho que o cara precisa investigar quem é. A maior parte dos políticos não prestam hoje por 2 motivos. Ou o fanatismo, o cara que é corrupto compra voto, e o cara que pode mudar não tá ligando. Pô, se você olha lá hoje, pô, o cara votou, ó, só pra você ter ideia, o cara aumentou a favor do aumento do fundo eleitoral. Hoje, mais de 5 bilhões de reais. O Brasil gasta mais dinheiro público hoje com campanha política do que com inovação e pesquisa. O fundo de inovação e pesquisa lá é 3 bilhões. É, Né? isso é verdade. O dinheiro para você mandar para uma universidade desenvolver uma tecnologia, uma coisa assim, e não tem, cara. Então, assim, se a gente quer mudar as coisas, a gente tem que mudar pessoas primeiro, né? E manter aquelas que são as adequadas, né? Hoje, por exemplo, a gente está em uma discussão, né, de candidatos presidenciáveis, né? Eu acredito que você tenha, de um lado, né, o PT, vários escândalos de corrupção, vários movimentos, Lava Jato, não sei o quê. Do outro, você tem a família Bolsonaro, que também já está envolvido em vários escândalos de corrupção, tal, Vorcário, né, recebeu dinheiro e não sou eu que estou falando, é o COAF, que registrou transações financeiras mostrando que eles recebiam dinheiro de organização criminosa do Rio de Janeiro, que é o Adriano Nóbrega, que é um miliciano, era um bandido, que invadia terreno público, construía coisas, mandando dinheiro de volta para a própria família Bolsonaro, né? Inclusive, o cara era tão bandido que o cara morreu trocando tiro com a polícia, né? Pô, o cara era tão gente boa que morreu trocando tiro com a polícia. E além disso, a mãe e a mulher do cara trabalhando no gabinete de Flávio Bolsonaro, né? E além dessas coisas todas, né, a gente vê a associação do PT e do Bolsonaro, né? Porque, por exemplo, em 2019, com essa identificação do COAF, o COAF mostrando, e assim, detalhe, não é acusação, é movimentação, é prova, não tem, é incontestável, assim. Uma coisa é minha opinião, eu acho que alguém é ladrão, não, é prova, mostrando movimentação financeira. Então nós temos ali um caso que comprovava a corrupção da família Bolsonaro, muito bem documentado. Detalhe, eu sou de direita, eu sou o cara que em 2014 criou a página Sorocaba Bolsonaro, a primeira página do Bolsonaro Sorocaba foi minha, né? Então eu posso falar com tranquilidade, eu apoiei a candidatura do Bolsonaro em 2018, doei 8 mil reais do meu próprio dinheiro para fazer material, essas coisas assim, eu era meio retardado, né? Eu gastei o que eu não tinha, que era minha reserva, porque eu queria tirar o PT, eu queria, né, tirar a esquerda, eu não tinha nem o dinheiro direito, mas eu gastei meu dinheiro, né? Coisa de retardado, mas quando você quer fazer alguma coisa... Você tem uma missão. Tem que fazer ela. Então, eu fiz isso em 2018, né? E aí você vem a gente tinha uma maior expectativa grande do Bolsonaro ali, aquela coisa toda, no segundo turno, e aí a gente tem essa frustração. E aí depois você tem a movimentação no sentido do Flávio Bolsonaro ter entrado com uma liminar no STF, na qual o Toffoli aceita essa liminar, né? E aí começa nomeações de indicações do Toffoli no governo Bolsonaro, né? E paralelo a isso também, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro desmartelando a CPI da Lava Toga, que ia investigar ministro do STF no Senado, né? Inclusive, o Major Olímpio, na época, rompe com o Bolsonaro exatamente por causa disso, porque o Major Olímpio queria tocar a CPI da Lava Toga lá, e o Flávio Bolsonaro, quem não acreditar em mim pode pesquisar, tem um vídeo, não é a imprensa falando, tem vídeo do Flávio Bolsonaro falando que não ia assinar a CPI da Lava Toga porque isso ia criar uma crise institucional, né? Então, ou seja, ele estava brindando o STF, né? Por quê? Porque ele estava na mão do Toffoli. Aí o Toffoli
começa a indicar pessoas no segundo escalão, né, como ex-assessor dele no governo Bolsonaro. Aí, posteriormente, ele indica o Mendonça, que hoje é vendido como um conservador e não sei o quê. Só que esse cara só fez a bibliografia autorizada do próprio Toffoli, né, e teve apoio quando ele vai para o STF, ele teve apoio da bancada do PT, né, no Senado. Porque, assim, você está sabatino no Senado. Então, o ministro do STF, para ser eleito, ele precisa do apoio da bancada do Senado. Então, a bancada do PT votou no Mendonça, né? Aí você também teve o Augusto Aras, que é para Procurador-Geral da República, que o Bolsonaro indicou, que é um petista histórico, que dava festa pro PT, que era contra a Lava Jato, que ajudou muitos aliados do PT e do Centrão, que foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Que teve apoio da bancada do PT, que é uma indicação do Toffoli também. Depois você teve ainda o Cássio Nunes, que é um outro petista histórico, que foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Indicado pelo Bolsonaro pro STF, que teve apoio da bancada do PT no Senado. Inclusive, a mulher do Cássio Nunes trabalhava no gabinete de um senador do PT, né? E o Cássio Nunes é o mesmo Cássio Nunes que vai dar o voto de Minerva pro Lula ficar elegível. E na época a imprensa até questiona, nossa, o Jair Bolsonaro, por que você acha de uma indicação sua ter deixado o Lula elegível para competir a eleição? Aí ele fala, não, porque eu acho certo, porque ele tem que fazer o que é mais correto tecnicamente. Aí o Eduardo Bolsonaro vai lá e fala, não, isso é bom porque vai unir a direita. Pô, você pega o maior ladrão, um dos maiores ladrões, você acha bom isso? A gente não tá nem falando aqui, eu tô falando de interesse público. O lugar de ladrão é na cadeia ou morto. Então, assim, o cara acha bom por uma questão eleitoral, isso, ou seja, e a gente vê vários reflexos, né? A gente tem a taxação americana, que é um absurdo, né? Um patriota de verdade, um brasileiro, tem que achar um absurdo os caras estarem taxando o Brasil, né? E o cara falar que isso é bom porque vai ferrar a economia brasileira, vai ser bom. Cara, você tá pondo o interesse eleitoral e político acima do interesse público. Acho que isso já mostra muito deles. E aí a gente tem hoje uma via única, pra mim, não é terceira. Tem muita gente falando, a terceira via, quem que é a terceira via? Pra mim, hoje existe uma via única, que é o Renan Santos, que é o único candidato que defende, de fato, o combate ao crime organizado no Brasil. É o único cara que tem coragem de falar que tem que prender e matar líderes de facções criminosas do Comando Vermelho, do PCC, né? É o único cara que fala que tem que pegar o STF, colocar no seu devido lugar, que, inclusive, com muita coragem, em vez diferente do Bolsonaro, que viu o Alexandre de Moraes e falou que ele tinha que ser o vice dele, no encontro dos prefeitos no Brasil, em Brasília, o Renan foi lá, na frente de um ex-ministro do STF, e falou que tinha que acabar com essa farra de ministro do STF ter escritório, ficar ganhando dinheiro com escritório aí paralelo, que é o caso que a gente tá vendo agora do Alexandre de Moraes com a mulher dele. Então, assim, é o único cara que tem coragem para falar isso, é o cara que tem características ali do Bukele, de El Salvador, que El Salvador fez, é o único cara que fala que vai construir presídio para prender mesmo bandido, né, que tem coragem de bater nisso, é o único cara que não defende coisas populistas na parte econômica para enganar ninguém. O Renan pensa primeiro no interesse público, depois ele pensa no interesse eleitoral. Por exemplo, a gente tem aí um monte de populista demagogo defendendo o fim da escala 6x1, o que é uma enganação para a população brasileira, né? O cara tá nem aí para a economia do Brasil, o cara fala um monte de bobagem, tá defendendo essa porcaria, inclusive pessoas que se dizem de direita, defendendo uma pauta populista de esquerda, né, que vai destruir a economia. Inclusive, hoje, por exemplo, se aprovasse a escala 6x1 tivesse sancionada, funcionando, a própria Santa Casa Sorocaba já ia falência. Ela não tinha dinheiro, ela não tem dinheiro, por exemplo, para pagar a folha de pagamento, né? Ela já ia falir. Não sou nem eu que estou falando, você pode conversar com o Padre Flávio. Se hoje tivesse o fim da escala 6x1, a Santa Casa estava falida. Aí você pega um monte de deputados de direitas, aí você entende como que funciona. Aliás, você pega a bancada do PL, você já entende. A maior parte deles votaram a favor do aumento do fundo eleitoral. O Bolsonaro sancionou e mentiu depois, tentou enganar, só fazer uma exceção aqui pro Derrite. O Derrite votou contra e deixou claro. O Derrite votou contra o fundo eleitoral, só pra ser honesto e justo, né? Legal. E é um cara da nossa região que eu tenho admiração e foi um puto secretário de segurança, combatendo criminalidade. Mas só um parênteses, né? Voltando ao assunto. Mas a maior parte da bancada do PL, Carlos Zambelli, essa turma toda, votou a favor do aumento do fundo eleitoral,
mentiu na maior cara dura que não votou contra e usou pra caramba o fundo eleitoral, inclusive usou verba de gabinete pra ficar impulsionando o vídeo dela pra ela ganhar dinheiro monetizado, né? Isso. E agora, no fim da escala 6x1, enquanto a maior parte votou sim pelo fim da escala 6x1, nosso deputado federal Kim Kataguiri votou contra, né? E o Renan fez, foi o único candidato presidenciável que fez um discurso claro contra a escala 6x1. E ele não estava preocupado com o voto, porque ele está preocupado com a verdade. Aí a população tem duas coisas, né? Tem uma frase do Thomas Sowell que ele fala assim: quando as pessoas querem o impossível, só os mentirosos podem satisfazê-las. Essa é a verdade do Brasil. Você quer alguém que fala a verdade dói, ela é cruel, os problemas são complexos e precisam ser, por exemplo, o câncer. O câncer, o tratamento é pesado, você precisa de quimioterapia. Ou você quer alguém que minta pra você que o câncer não mata. Você vai ficar com câncer de boa ali, fingindo que não morre, tomar uma receitinha falsa aí, sei lá, tomar um chá de bambu, porque um louco falou que isso cura o câncer e vão morrer de câncer, porque o câncer vai dar metástase, ou pega aquele problema em frente de verdade, visando a cura, por mais difícil que ela seja. Então, assim, a verdade dói, né? E quando um político fala a verdade, como o Renan Santos, ele tá mais preocupado, de fato, em resolver o problema do que ganhar uma eleição a qualquer custo. Isso mostra que ele é um candidato que não é corrupto. Porque você não é corrupto só por dinheiro, você pode ser corrupto por like, corrupto por apoio popular. Então, eu acho que hoje o único candidato a presidente que é viável, que é a via única, é o Renan Santos. Tanto o único que tem coragem de combater as facções criminosas, a questão de segurança pública, e tem características tanto do Bukele na parte de segurança, quanto do Milei na Argentina. Ele tem um discurso e tem propostas, inclusive ele tem um livro chamado Livro Amarelo, que tem toda uma maturidade política, propostas de mudança de país e política de Estado. Inclusive, ele é o único que tem coragem de propor uma nova Constituição para que realmente a gente tenha ali uma Constituição que realmente tenha os valores em prol da segurança pública, que defenda mais liberdade econômica e combata a corrupção de fato. Então, nós temos essa opção, né? E é o único que, por exemplo, não está envolvido com o Workar ou com o Banco Master. Inclusive, foi o único candidato a presidente, né, pré-candidato a presidente, que organizou, por exemplo, manifestações para ter uma CPI do Banco Master, para que tivesse punição do Banco Master, que é um esquema, provavelmente hoje é o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Uau. Ítalo, esse é o ponto da política que é bem sensível. Eu tenho um princípio que é bíblico, que diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, nem tanto pelo que ela fala, né? E dá para ver nitidamente, através dos projetos que você já conduziu, que você trouxe para Sorocaba, que você tem demonstrado fruto. Acho que é só uma questão do povo ter interesse em pesquisar e ir atrás dessa questão. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que nós, eleitores, podemos saber em quem nós estamos votando? Porque tem tanta informação dispersa, inclusive potencializado pelas redes sociais, obviamente. E eu acho que esse ano nós vamos ter uma enxurrada, inclusive usando o recurso de deepfake, através de inteligência artificial, que vai ficar um caos. Pode ser um pensamento muito pessimista. Mas como é que eu quero votar, escolher um candidato. Tem que escolher alguns esse ano. O que eu devo fazer? De forma prática e objetiva. Pesquisar, é muito simples, né? Por exemplo, aqueles que têm mandato é mais fácil ainda. Você consegue ver as votações deles. Por exemplo, no nosso caso, eu como vereador de Sorocaba, votei contra o aumento salarial dos vereadores, votei contra o 13º, votei contra a criação de diversos cargos de comissão que geraram mais de 75 milhões de gasto por ano na prefeitura de Sorocaba, né? Votei contra todos os projetos que prejudicavam os empreendedores, né? Em contrapartida, votei de maneira favorável àqueles projetos que iam mudar a vida das pessoas, né? Algum projeto que desse mais liberdade econômica, que beneficiasse o município de algum sentido, beneficiasse a saúde. Então, a votação mostra coerência. E também o pós também. Por exemplo, tiveram vereadores que votaram contra o 13º, mas o cara ficou com o 13º. Eu doei meu 13º.
né? Doei para uma escola pública, para a Escola Municipal do Jara Fernandes, né? A diferença do meu salário, por exemplo, que eu vou ter contra, eu doei para um suporte jurídico para pessoas carentes, né? Então eu pago uma advogada, né, para dar suporte para pessoa que precisa, a pessoa carente precisa de suporte. Então, eu acho que está na coerência da pessoa. Isso você vai ver isso também no Congresso, etc. Outra coisa também, olhar os projetos, olhar notícias da imprensa, por exemplo, eu não confio na imprensa, mas tem coisas que é verdade. Se você cruzar, eu não confio que o cara é ladrão, mas você vai ver lá, o cara tá com processo na Polícia Federal e materializado, pô, meu, não custa olhar. Então, a gente tem isso. Então, eu acho que esse é um dos fatores. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, na nossa eleição de 2024, eu tenho muito orgulho do meu eleitor. Eu posso bater no peito que o meu eleitor é um dos mais qualificados da cidade de Sorocaba dos vereadores. Por quê? Por que eu tô falando isso? Por causa do Google. Tem uma pontuação no Google lá, só para você ter, a maior parte dos vereadores de Sorocaba nem pontuavam. Não dava nenhum ponto, né? E nós, principalmente mais perto da eleição, nós estávamos batendo 24, 26 pontos. Só para você ter ideia, o vereador Caio Manga, que teve 12 mil votos, nós tivemos 10.300 votos, né? Ele estava batendo 2, 3 pontos, né? Aí depois de nós tínhamos ali o Raul Marcelo, que batia 11, 9 pontos, né? E por que eu tô falando disso? Porque o nosso eleitor, ele estava entrando no Google e pesquisando quem era eu. Então, e assim, uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito, eu faço prestação de contas todos os anos, desde 2021, né? Então, eu faço um jornal, Excelente, onde tem um resumo do nosso trabalho daquele ano e convido as pessoas para um evento onde eu, pessoalmente, apresento tudo que eu fiz até ali no mandato, né? Então, eu mostro o que a gente fez, as pessoas podem lá levar as ideias críticas, né, dar sua opinião, né, e a gente está lá para ouvir. Então, nós fazemos esse trabalho de transparência. E assim, no meu jornal, diferente dos políticos, tem um monte de político, assim, desculpa, mentiroso, vagabundo. Eu falo isso porque tem vereadores lá na cidade, aqui em Sorocaba. concordamos, né? Tem cara, por exemplo, quantas vezes eu mandei emenda positiva, por exemplo, hoje mesmo, eu mandei emenda para um local aqui na Zona Norte, que o prefeito Manga está lá, com outro indivíduo. Aliás, eu não, meu deputado aqui em Cataguiri, ele mandou a emenda. É uma conquista do nosso mandato e do mandato do Kim. Que, inclusive, o prefeito até hoje não executou, que ele não executa as emendas nossas. Ele foi contra o cara lá, na cara de pau, falando como se fosse o outro que tivesse pedido, etc. Tá mentindo, é coisa de mentiroso, vagabundo. Porque eu já vi muito político colocando o papel aceita qualquer coisa. Ele coloca lá, teve um outro durante a eleição, um vereador, que falou que uma pista de skate que a gente mandou uma emenda foi resultado dele. Pô, mano, é emenda, foi eu que mandei, tá lá, é publicado, é oficial, né? Não tem discussão. Uhum. A gente gosta de fazer esses jornais citando a imprensa. É um terceiro falando que aquilo é verdade. Por exemplo, nós recuperamos 56 milhões de reais para a construção de 14 unidades escolares, né? Foi um trabalho de muito esforço do nosso gabinete, um gabinete extremamente técnico, tenho muita honra de tanto nossa equipe atual, dos que estão, os assessores, quanto aqueles que passaram. São pessoas com grande capacidade técnica, né? A gente tem nosso amado e querido professor Geraldo Almeida, o único cara que eu conheço que formou ao mesmo tempo em Economia e Direito na USP, foi o cara que criou o curso nos anos 80 aqui em Sorocaba de Economia, foi um cara que foi secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Sorocaba, foi um cara que trouxe várias empresas para cá, por exemplo, Embraer, né, e uma porrada de empresas, e no mandato também, né, no nosso mandato, graças ao professor Geraldo Almeida, nós trouxemos a SX Negócios para a cidade de Sorocaba, gerou 1.500 empregos por conta do trabalho que ele fez, tanto a lei que nós aprovamos, a lei nossa de redução de SSQN de 5% para 2% para as startups, e também a articulação política, igual eu falei, a gente foi fazer uma reunião sobre banca de jornal com o Santander, e eles tinham um prédio ocioso no centro da cidade, e o Geraldinho mostrou essa lei que eles estavam indo para Jundiaí, a gente conseguiu trazer esses empregos para cá, hoje passa de 2.000 empregos, né? Graças ao professor Geraldo também, nós herdamos várias leis aí, a gente conseguiu, graças ao trabalho e esforço dele, trazer o curso de manutenção de aeronaves para a cidade de Sorocaba. Sorocaba tem o segundo maior aeroporto do mundo de manutenção de aeronaves e não tinha formação aqui, né? A gente conseguiu trazer para a FATEC, conseguimos aeronaves no Guarujá, conseguimos 400 mil reais de emenda ao nosso deputado Guto Zacarias para comprar o equipamento. Fizemos articulação junto com os professores da FATEC local, fizemos a 4 mãos toda a parte jurídica e documental, e ainda conseguimos o hangar da Prefeitura Municipal de Sorocaba para a FATEC, né? Criando o primeiro
polo também de uma universidade pública na Zona Norte de Sorocaba. Então, assim, a gente tem um trabalho e uma equipe toda, o Leandro Almeida, que é o nosso chefe de gabinete, que é um cara com vasta experiência, 15 anos de gerente bancário, com várias graduações tanto em gestão pública quanto gestão financeira. Vocês contavam o Diego, que é um cara que veio da Aramar, que tem formação na FATEC, Facens, um currículo assim, dando consultoria para grandes empresas, IBM, etc. E a própria Marinha, trabalhando na Aramar, né? Temos a Dani, que tem uma agenda incrível, principalmente na questão de economia criativa, questão de... ela faz parte do Lixo Zero, economia circular, etc. Tem um currículo invejável. O Herman também, que é um cara que tem graduação em filosofia e psicologia, né? Ele é Dr. Herman, com mestrado no Einstein. Então, assim, várias pessoas uma equipe, assim, muito técnica, né? Muito com os melhores colegas. Então, a gente... Esse histórico tudo nosso, né? Como... para voltar, não fugir muito da resposta, eu acho que é a pesquisa. Então, a gente tem muito orgulho. Se a pessoa entrar lá no Google, colocar Ítalo Moreira, ela vai descobrir que sou o vereador mais produtivo e qualitativo da história de Sorocaba. Não sei o que eu tô falando, é a imprensa. Se você entrar... eu não acredito na imprensa. Vai na fonte primária. Vai lá no site da Câmara, que é público, as informações. Isso. É tudo transparente, requerimento, fiscalização. A gente, por exemplo, tem 2.000 requerimentos de fiscalização, né, da cidade de Sorocaba, que a gente fiscalizou. Temos mais de 160 denúncias do Ministério Público. Graças ao nosso trabalho, e isso também você vai achar na Gazeta de Sorocaba, no Zenorte, no Cruzeiro do Sul, na própria, às vezes no SBT, na TV Tem, você vai achar lá que, por exemplo, nós recuperamos mais de 100 milhões, o Jornal Porquê, que é um jornal de oposição, que é até de espectro diferente, mas é interessante porque mesmo eles noticiam a verdade, né? Nós temos lá mais de 100 milhões de reais que nós recuperamos derrubando os editais superfaturados na cidade de Sorocaba, né? Que também nós temos nosso trabalho, né? Aquela questão das escolas que fomos destaque na capa do jornal do Zenorte, fomos destaque no Cruzeiro do Sul, que nós recuperamos 56 milhões de reais, né? Para construção de 14 unidades escolares. Então, eu acho que para a pessoa ter ideia de como decidir qual candidato certo, ela pode pesquisar na internet, ela vai achar hoje tudo, né? E aí ela consegue filtrar o que é fake ou não. Excelente. Ítalo, o tempo avança aqui, eu vou te convidar mais uma vez, com toda certeza, viu? Obrigado. Essa aqui. Mas eu ainda quero ouvir duas coisas. A primeira delas, até puxando o gancho que você comentou da sua equipe. Você acredita que a política brasileira hoje ela sofre mais por falta de técnica ou falta de caráter, ou é os dois? Os dois. Não defendendo o político corrupto, mas tem algumas cidades que o cara é corrupto, né? Esquecendo essa frase que eu falei que eu não quero atrelar outra, mas, por exemplo, pega a cidade de Bauru, você tem a família Furlan. Se olhar lá, tem vários escândalos de corrupção. Tô falando isso só para não ser processado. Mas se você olhar lá na família Furlan, né, em Barueri, ali na região deles, você vê que tem uma puta gestão, assim, tem várias coisas legais e tal, né, e eles têm vários processos. Ou o próprio Indaiatuba, a família Nogueira, o próprio prefeito, foi preso, né, até na época eu fui com o impeachment, eu fui com quem lá pediu o impeachment dele, ele tava preso na cadeia, né, mas você tem várias coisas legais, né, o que eu tô dizendo aqui, eu não estou nem defendendo, são pessoas com possíveis coisas ilegais ali, né? Segundo as acusações que sofreram, pode ter sido inocentado, falando de processado, mas que entregaram alguma coisa, né? E isso não é ideal. O ideal não é, tipo, Maluf, rouba, mas faz. O ideal é que o político corrupto seja preso. Sim. E aí existe também a incompetência, né? Às vezes até o prefeito é honesto, mas ele nomeia pessoas que não são técnicas e vira um caos e não vai pra frente. E aí tem um combo, né, que a gente pode, que é o duplo, que é incompetência com corrupção, que a gente pode olhar para a cidade de Sorocaba e ver esse retrato. A gente tem o populismo, a incompetência, nomeações não técnicas e a corrupção pra caramba, né? Inclusive, eu posso falar isso com tranquilidade porque o relatório da Polícia Federal, inclusive, cita lá nossos requerentes, nossos denúncios, né, e tem apontamentos, né? Então, o combo é incompetência, corrupção, aí você tem um aumento de mais de 170% da fila da saúde de Sorocaba, você tem pessoas que estão morrendo e tudo mais, então assim, é o combo, né? Então, a gente tem o duplo, né? Então, o ideal é político corrupto na cadeia, né? Incompetente longe da política. Então, mas quem decide isso? O eleitor. Excelente, muito bom. Ô, Ítalo,
esse gancho, acho que você mapeou legal esse último momento aqui, onde nós estamos como povo brasileiro, como política, essa visão. Agora eu queria saber de você, porque você está num momento de sair da esfera da cidade, do município e ir para o estado, lançando uma pré-candidatura estadual. Qual que é a tua visão? Eu acho que a pergunta não é aqui com relação ao teu plano, o que você pretende fazer. É mais como que você quer ver o nosso estado daqui 4, 8, 10, 15 anos, a tua visão de futuro e qual vai ser o teu papel nessa transformação? Olha, para falar a verdade para você, em 2022, por exemplo, eu declinei um convite para sair para candidato a deputado estadual pelo próprio núcleo do MBL. Dessa vez a minha revolta por várias questões que envolvem o Estado. Por exemplo, hoje a gente está fiscalizando o CHS, né? Eu fiscalizo desde 2021, que a gente pegou um caso especificamente de uma criança que teve, ela é uma recém-nascida, ela nasceu, essa criança nunca saiu do hospital, ela pegou infecção hospitalar, quebraram o braço da criança e a criança morreu, né? E aí a gente aí a gente postou isso no Instagram, que a gente fez uma denúncia para o Ministério Público, o Ministério Público viu materialidade naquilo, virou um inquérito na Polícia Civil, né? E a gente foi levantar e a gente pegou mais de 100 casos, já pegamos lá que praticamente 11 crianças morreram por descuido, por despreparo, mataram essas crianças, né? E depois a gente foi puxando e descobrindo mais coisas irregulares. E hoje eu posso falar com certeza que o CHS é Auschwitz, é um campo de concentração onde pessoas morrem, né? Por exemplo, nós tentamos abrir uma CPI na Câmara Municipal de Sorocaba, porque tem interesse municipal. O CHS está prejudicando a fila municipal de Sorocaba, por exemplo, para falar, mas isso é coisa estadual. Por exemplo, hoje, se uma pessoa, nós tivemos em todos os UPHs e a UPA de Sorocaba, para verificar, por exemplo, nós descobrimos que um paciente, quando ele vai para uma Santa Casa, um Santa Lucinda, até para o Adib, a ambulância fica lá só 15 minutos, né? E não prende a equipe desse UPH, dessa UPA, né? Chega lá, tem equipe local, ela recebe o paciente, 15 minutos, delibera aquela ambulância, aquela equipe, e ela volta a atender o município. O que acontece hoje, como tem vários indícios e mostram que o CHS tem cargo fantasma e não tem médico e nem enfermeiro, inclusive as pessoas afirmam em depoimento, pessoas que trabalharam lá, que a gente entrevistou, né, testemunhas, né, e também a gente consegue provar isso, simplesmente só de lá você já entende que é assim. Hoje uma ambulância que vai de um PH de Sorocaba ou de uma UPA para o CHS, ela fica no mínimo 3 horas lá até 6 horas, e a equipe daquela ambulância, ela que tem que correr atrás de maca, ela que tem que correr atrás de equipamento, ela que tem que levar o paciente às vezes para fazer exame, e aí fica travado lá as 3, 6, 8 horas, enquanto está prejudicando muito o município de Sorocaba, né? A esfera municipal na saúde. Então, e sem falar que demora muito para deliberar leitos do CHS. Tem referências, por exemplo, de oncologia, né? Hoje, por exemplo, estou com um caso aqui de uma paciente oncológica que deu entrada num PH e precisava de mais cuidados. A referência inicial tinha que ser o próprio CHS, mas como o CHS não deu a vaga para ela, ela teve que ir para a Santa Casa. A Santa Casa não é referência dela, porque o que ela precisa, o tratamento, a questão é o CHS. Ela está aguardando na Santa Casa enquanto o CHS não abre. E isso já passou alguns dias. A gente mandou isso pro DRS, né? E aí, isso é o de menos. A questão é você tratar um ser humano como se fosse um lixo. E é isso que o CHS faz com as pessoas. Por exemplo, vou pegar aqui um caso de uma grávida que a policlínica deu uma carta para ela que a criança teria que nascer até 38 semanas. Lembrando que as grávidas que não têm risco, a referência delas em Sorocaba é a Santa Casa ou Santa Lucinda, né? Só que as grávidas de risco, por exemplo, teve diabetes, já perdeu uma criança, algo assim, a referência é o CHS. Então, ou seja, por ser gravidez de risco, esse hospital se entende que ele teria que ter mais cuidados ainda com essa grávida. E a gente vai ver que é a contramão. Inclusive, grávidas que conhecem CHS, desesperadamente quer voltar para Santa Lucinda ou para Santa Casa. Então, vamos pegar esse exemplo dessa grávida de 38 semanas, né? Ela era diabética, então ela era gravidez de risco, a criança tinha um probleminha no coração.
A médica da policlínica se colocou à disposição, inclusive, quando essa criança nascesse, para que o hospital convocasse ela para ela poder participar desse parto para essa criança nascesse da maneira correta. Inclusive, a recomendação dela que fosse até 38 semanas, que fosse cesárea. Ela deixa muito claro na guia lá. O que o CHS fez? Marcou 3 vezes antes de 38 semanas para fazer o parto. Inicialmente tentou forçar parto natural, a grávida brigou bastante, ela e o marido brigou bastante, falou, não, tem que ser cesárea, a médica tá falando, tá aqui, ó, e tá aqui o contato da médica, ela falou pra chamar ela. Então, ela ficou internada 3 vezes, né, e não fazia ali o parto dela de cesárea por falta de médico, por falta de enfermeiro, por falta de leito, né, por N motivos, né, e ela ficou desesperada, né, porque ela estava percebendo que seu bebê, quando estava chegando perto das 38 semanas, estava diminuindo a movimentação na sua barriga. A criança estava ficando menos ativa. E ela ficou muito desesperada quando bateu as 38 semanas, por conta da recomendação da médica que já tinha avisado. E ela, com muito esforço, com muita briga, ela conseguiu ali, já estava completando quase 40 semanas, ela conseguiu se internar para poder fazer a cesárea. Na hora que fez a cesárea, a criança estava em estado de decomposição. A criança já estava morta e composta. Essa pessoa, eu tive que ver um cara, um negão bombadão, pai dessa criança, um cara forte que você fala, pô, mano, esse cara um cara desse chorar. Um cara pegou o celular e mostrar o filho, e eu vi a imagem. Eu fiquei 2 dias sem dormir, meu chefe de gabinete ficou 1 semana sem dormir e a gente passou mal. Então, eu acredito que, enquanto isso, né, esse é só um dos casos, porque a gente teve que ver servidor, cara que tem 10 anos de CHS, falar que, chorando dos absurdos que ele viu, que ele teve que escolher quem ia morrer e quem ia viver. A gente teve que ver coisas absurdas, por exemplo, lá só tem uma bosta de um elevador e esse elevador vive quebrado. E a grávida tem que subir escada e descer. Só pra você ter ideia, na Santa Casa o atendimento é no chão, porque só dela subir e descer a escada, ela já tem risco de perder o bebê. Contrapartida, esse elevador é usado para carregar gente morta, lixo, né? Você tem, só para você pegar, o PH Zona Oeste tem 4 pessoas para limpar o PH inteiro 24 horas. O CHS tem 2 alas enormes, gigante. Você tem 2 pessoas para lavar essas duas alas gigantes, assim. Então, quando o cara termina, ele volta. Lá os ar-condicionados estão quebrados, era para ter ar-condicionado para combater infecção, né? Você não tem profissionais, não tem, a gente tem materialidade disso, não tem médico, não tem nada. Você tem, por exemplo, goteira dentro da UTI neonatal. Você tem, por exemplo, a grávida foi tomar banho no banheiro. Por falta de limpeza, o banheiro sujo de sangue. A gente tem prova, tem foto, tem depoimento. Por exemplo, em qualquer hospital municipal de Sorocaba, né, qualquer coisa, o lençol, eles trocam isso sozinho, sem nenhuma intercorrência, pelo menos 2 vezes por dia. Uhum. O CHS, ele só troca se a pessoa pedir com muito custo. Tem, por exemplo, a grávida sangrou num lençol, ficou 2 dias brigando para trocar uma porcaria de um lençol. Você tem, por exemplo, questão de remédio ou alimentação, como tem poucas pessoas, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem tem que percorrer todo o percurso para entregar o remédio ou a alimentação da pessoa. Então tem relato da pessoa começando 2, 3 horas da tarde, uma grávida, de gravidez de risco, né? Aí você pega uma grávida dando um depoimento que ela estava fraca, ela foi tomar um banho gelado num banheiro e ela não tinha força e tipo assim, cara, coisa de nazista, assim, coisa absurda. E aí, dito isso, né, isso tô sendo bem rápido para não pegar a questão do CHS, e a gente tem várias, você pode entrar aí no várias portais de notícia, né, mostrando os problemas, a própria TV tem o protocolo Sorocaba, né, o portal Porquê mostrando os problemas do CHS. Os nossos deputados estaduais, eles sequer têm um requerimento de fiscalização. Se você pegar o Caio Manga, que é cria do Manga, é a base do Manga, o vereador que foi eleito pelo Manga, ou, por exemplo, o líder de governo Manga, que é o João Donizete, eles têm um requerimento de fiscalização de dos UPHs, Sorocaba e tal. Pelo menos ele está questionando.
os nossos deputados estaduais sequer têm um requerimento de fiscalização. E o pior que não ter um requerimento de fiscalização é você dar uma homenagem para a diretora do CHS, a pessoa que administra esse campo de concentração, esse açougue. Você dá você tá dando uma honraria para essa pessoa, você tá validando essa porcaria desse trabalho. E aí você tem ainda também moção de aplausos para a diretoria que administra esse hospital, que mata gente, que pessoas estão pedindo demissão porque não aguentam trabalhar mais nessa porcaria. Então, assim, eu acho que esse é um dos motivos que eu sou pré-candidato para o estadual. Porque eu quero que esse tipo de gente esteja na cadeia e assim, se alguém falar para mim, o que você acha de uma pessoa que defende CHS? São duas coisas. Ou ela desconhece, e se ele for político, mostra que ele não faz o trabalho dele, ele não conhece a realidade que deveria ser, porque ele não fiscaliza, né? Ou ele é um canalha convivente. Então, é um ou dois. Ou ele é um negligente, ou ele é um vagabundo, né? Então, pra mim, quem defende o CHS hoje em Sorocaba é uma duas. Ou ele desconhece, pode ser uma pessoa leiga, né, etc. Ou um vagabundo que conhece o que tá acontecendo lá e quer mentir pra enganar a gente. Só que assim, eu posso falar, olha, eu acredito muito que, assim, de verdade, essas pessoas, pode ser que são pessoas poderosas, tem costa quente, né? A gente vai trabalhar pra ferrar elas, mas pode ser que a gente não consiga. Eu vou me esforçar ao máximo pra conseguir. E mesmo que eles me derrubem, a gente vai até o fim. Eu vou cair atirando contra esses vagabundos. São gente poderosa, tem costa quente, possivelmente estão pagando aí veículos de comunicação em Sorocaba. A gente tem umas coisas bem estranhas acontecendo. Tem delação aí de indicação política, tem delação até mesmo de desvio de recursos. A gente tá investigando pra tentar comprovar isso. Mas mesmo que a gente não consiga, cara, eu tenho certeza que a justiça divina proverá. Principalmente esses vagabundos que tá defendendo esse negócio, ele pode achar que tá enganando a população, mas ninguém engana Deus. Deus tudo vê, cara. Esses caras vão pro inferno exatamente por que eles estão fazendo. Esses caras são pior que nazistas. E também, voltando também, a gente tem várias questões aqui. Por exemplo, aqui em Sorocaba meteram um monte de pedágio na nossa cidade, né? Eu sou liberal, defendo privatização, concessão, mas tudo tem uma lógica. Qual é a lógica de uma privatização? Olha, essa estrada tá uma porcaria ou não existe essa estrada? A gente vai dar para iniciativa privada, o empresário vai pegar o dinheiro dele, ele vai construir, porque o poder público não tem dinheiro, ele vai entregar aquela benfeitoria e vai explorar economicamente. Não foi o que aconteceu em Sorocaba. Pegaram nossas rodovias que foram feitas com dinheiro público, que estavam em perfeito estado de conservação, deram para iniciativa privada, meteram o pedágio aqui dentro do perímetro urbano da cidade de Sorocaba, que é ilegal. Inclusive, eu e Ítalo, entrei com uma ação e graças ao nosso trabalho junto ao Ministério Público, que aceitou a nossa ação, graças ao promotor Jorge Marum, a gente derrubou os 4 pedágios dentro do perímetro urbano, porque é ilegal, né? E enquanto nossos deputados estaduais votaram favorável dessa porcaria e ficaram defendendo essa porcaria, né? Que não tem nenhum tipo de contrapartida, e a gente continua, inclusive, tentando derrubar os outros pedágios. Por exemplo, meteram um pedágio numa estrada vicinal em Piedade, que é aquelas estradas bem sinuosas, assim, ó. Sabe aquela estrada que você fala assim, aqui morre gente, que tem um monte de cruzinha? Sim. Sem nenhum investimento, sem duplicação de via, sem nada, meteram um free for lá que vai cobrar pedágio. Né? O risco de você morrer naquela estrada não diminuiu em nada e você ainda vai ter que pagar para passar na curva da morte. Olha que legal, né? É isso que nossos deputados estadual fizeram, né? Enquanto isso a gente trocou com representação no Ministério Público, tentamos derrubar de alguma maneira, eles ficaram batendo palminha pro governador, né? O que esperar da gente, como pré-candidato, se for eleito, é pegar essas situações e ir para cima, né? Sorocaba ela é uma potência que é desvalorizada pelo governo do estado de São Paulo. Por exemplo, você pega Santos tem menos habitantes, a mobilidade deles tem uma frequência muito menor, mas eles tiveram um aporte bilionário no VLT, enquanto Sorocaba não tem nada. Como, por exemplo, nós temos um hospital lixo, que é o CHS, enquanto outras cidades do Porto de Sorocaba têm hospitais estaduais muito melhores. Pega, por exemplo, o Campinas, tem lá o hospital estadual da Unicamp, maravilhoso, né? Outros hospitais top de linha, né? E não só isso, várias coisas. Por exemplo, Poupa Tempo, Sorocaba tem 1, Santos tem 3, Bom Prato, Sorocaba tem 1, Santos tem 5, aí as cidades vizinhas tem um monte. Então, a nossa região, por culpa dos nossos deputados estaduais que estão mais preocupados em cargos de comissão, porque quando você abre a planilha lá,
dos cargos aqui na região é tudo de deputado estadual. Isso eles sabem fazer bem. Isso aí eles manjam, né? Aí, quando você olha para fiscalização, é zero. Para brigar com o governador para os interesses do estado de Sorocaba, é zero. Como, por exemplo, o efetivo policial de Sorocaba era o menor em proporção do estado de São Paulo. Era para 1.000 habitantes. A média é 1 para 440, né? Graças a Deus a gente fez um trabalho, a gente denunciou no Ministério Público, virou inquérito civil, o nosso deputado estadual entrou na luta com a gente, e o nosso secretário, que é de Sorocaba, aí vou parabenizar o Derrite, né? Ele cumpriu, inclusive, ele reconheceu o baixo efetivo de Sorocaba, né? E aumentou, criou um novo batalhão, inclusive vai ser na região do Habiteto, etc. Então, assim, graças ao Derrite, graças a esse trabalho que a gente ajudou de uma maneira, enquanto nossos deputados estaduais que fizeram nada, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, a gente tem a Zona Norte de Sorocaba, que tem 300 mil habitantes, não tem nenhuma ETEC, por exemplo. Nós temos a Zona Oeste também, com mais de 200 mil habitantes, não tem nenhuma ETEC. Você pega municípios muito menores de outras regiões que tem ETEC. A gente vai brigar dentro da esfera estadual para conseguir essas coisas. Por exemplo, o custo de manutenção de aeronaves. Sim. Pô, eu sou vereador, cara, eu não era deputado estadual, eu consegui o custo de manutenção de aeronaves, eu consegui um recurso de 400 mil reais como deputado estadual, eu consegui um hangar com a prefeitura, né? Sorocaba tinha o segundo maior aeroporto, tem o segundo maior aeroporto do mundo, manutenção de aeronaves, várias vagas de empregos aqui para ser preenchidas, tinha que vir gente fora para preencher essa vaga de emprego, podia ser de alguém de Sorocaba, só que a gente, de Sorocaba e da região, né? E aí a gente não tinha, aliás, hoje a gente tem várias oportunidades aqui, além do próprio aeroporto de Sorocaba, tinha o Catarina. Nenhum deputado estadual brigou pelo custo de manutenção. Nenhuma indicação os caras fizeram, cara. Pô, eu tenho 9 mil indicação de várias coisas lá. Requerimento 2 mil requerimento de fiscalização, né? Os caras só querem saber de cargo, pô. Os caras têm que trabalhar por população e a gente vai vir aqui para fazer a diferença. Para pegar pessoas como do CHS, tentar colocar na prisão, literalmente. A gente vai trabalhar para isso. A gente vai para pegar também esses cargos aí principalmente de deputado estadual que não quer fazer nada, que fica passando pano pro governo, a gente vai para cima para botar para trabalhar, para entender por que não tá funcionando tal órgão estadual ou tal órgão, etc. Vamos brigar pelo direito de Sorocaba, né? Para que Sorocaba tenha uma estrutura estadual melhor de saúde, para inclusive repasse os recursos para a cidade de Sorocaba. Hoje, há mais de 20 anos, o recurso para a cidade de Sorocaba da esfera estadual é o mesmo. Então a gente vai brigar para aumentar nossos recursos, né? E várias outras pautas que sejam importantes para fortalecer não só Sorocaba, mas as 27 cidades. Por exemplo, a gente tem vários tesouros aqui na cidade na nossa região metropolitana. Tem, por exemplo, Papiraí, uma cidade que tem 80% de Mata Atlântica. Por que essa cidade não é uma instância turística para receber mais recursos? Por que o governo estadual não trabalha, porque assim, para criar um parque estadual, não só para preservar o meio ambiente, mas, por exemplo, para vender crédito de carbono e gerar crédito de carbono para a Europa e gerar receita para poder reverter para a saúde pública do município. A gente tem Itapetininga, que tem um agro extremamente forte, né? E a gente precisa ter malha ferroviária para escoar a produção de soja. Itapetininga é a maior produtora de soja do estado de São Paulo. A gente precisa ter malha ferroviária para escoar para Santos essa soja de maneira mais econômica. A gente precisa brigar para a região metropolitana ser mais interconectada. Por exemplo, Sorocaba e Itu tem que ter VLT, que interliga as cidades estão unidas. Então, a gente vai brigar por isso. Excelente. Ítalo, queria te ouvir mais, meu caro, porque tem muita coisa interessante aí que você está falando e a gente não vai ter tempo de explorar aqui. Mas eu quero te agradecer pelo seu tempo, de novo, pela disponibilidade aí da tua agenda. E você que chegou até aqui, acho que vale a pena pesquisar aí o vereador atual, Ítalo Moreira, pré-candidato a deputado estadual, Ítalo Moreira. Ítalo, para encerrar, eu vou deixar você fazer um breve encerramento aqui, mas olha, tem muita gente que trabalha, paga muito imposto, sustenta a família, empreende, faz tudo certo e mesmo assim sente que é uma vítima ou que o sistema ou que a política, enfim, joga contra. Que mensagem você deixa para essa pessoa que está cansada da política, mas que precisa voltar a acreditar e para que ela possa acreditar que dá sim para construir uma cidade, um estado, um futuro melhor? Olha, eu vou usar a minha frase, né? Sem luta não há vitória. A gente precisa mudar isso, as pessoas precisam envolver mais na política, mesmo não só a política partidária, mas
de cidadania, participar do Conselho de Segurança Municipal, participar da reunião da escola pública do bairro, participar do Conselho Municipal de Saúde, pelo menos dar uma olhada, entender o que está acontecendo na cidade, brigar pelos seus direitos, né? E também, principalmente em época de eleição, né? Analisar quem vai votar, pensar quem que vai votar da maneira mais correta. Então, acho que é essa questão de você olhar, né? Então, isso é extremamente importante. É assim que a gente vai mudar as coisas. Não existe nada fácil, né? A gente precisa ir para cima. E assim, falar, mas a maioria das pessoas vem assim, a gente tem que ser ponta de lança. Então, a gente tem que entender isso, né? Tem até o teorema de Pareto, que 80% dos resultados vêm de 20%. Então, a gente tem que entender isso. Quem muda o mundo é a minoria. Então, a gente precisa trabalhar para a gente mudar. Então, o cara que está assistindo esse vídeo, eu acredito, primeiro que eu acho que o cara já está de parabéns. Ele está vendo uma coisa de política. Ele já está na frente das outras pessoas. E outra coisa, mostra que ele não é uma pessoa individualista. Ele é uma pessoa que pensa no coletivo. Ele está preocupado com o assunto que vai interferir na vida dele e de várias outras pessoas, né? Então, isso é importante. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Aproveitar essa questão final para agradecer ao Housecast pela oportunidade. Quero vir mais oportunidades de falar. Eu falo demais, peço desculpas, falei muito. Agradecer também o Max que nos trouxe aqui, meu irmão Max Neumann, que é um cara que admiro muito. Dizer também uma outra coisa também muito importante de um político é quando ele tem uma equipe melhor do que ele. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe melhor do que eu. Daqui a pouco você vai entrevistar o professor Geraldo Almeida, você vai perceber que tem muita gente que, eu não quero um cara melhor na minha equipe, tipo assim, mais qualificado. Não, meu gabinete, minha equipe tem uma qualificação técnica muito melhor que a minha. São gênios, assim, são caras que seriam vereadores melhores do que eu, seriam parlamentares melhores que eu, secretário, com certeza todos eles seriam secretário. Inclusive tem um dos nossos, além do professor Geraldo, que já foi secretário municipal, fez um grande trabalho aqui, tem o Lucas Gandolf. Por uma questão técnica, ele foi convidado para ser secretário municipal na cidade de São Paulo. O Lucas Gandolf saiu daqui e foi para lá por uma questão técnica, sem apadrinhamento político, sem nada, porque o cara era muito bom. Então, eu acho que isso é um outro sinal. Também convidar as pessoas para conhecer nosso trabalho, nosso gabinete na Câmara é o Gabinete 5, as pessoas podem visitar lá a gente. Toda sexta-feira tem um comitê que fica aqui na Zona Norte, inclusive fica ali na Avenida de Barfru 395, toda sexta-feira, inclusive hoje, sexta-feira lá tá aberta, a Dani tá lá atendendo o pessoal. Pode ir lá também, ou no nosso gabinete 5 na Câmara. Tem o nosso WhatsApp, que é o 15981155768. O pessoal pode mandar mensagem lá, demanda, fazer denúncia, fazer crítica também. A gente está aberto para isso, dar alguma ideia de projeto de lei, a gente está super aberto. E também convidar o pessoal para conhecer nosso trabalho também. Tem o Instagram, que é Ítalo Moreira SP, o Facebook e tudo, né? Mas o Instagram acho que tá mais movimentadinho. Então, pessoal, estamos aqui. Agradecer de coração a todos, que Deus abençoe. E agradeço aqui ao Housecast pela oportunidade. Ítalo, muito obrigado, viu? Prazer estar com você aqui. E ficamos por aqui, então. Pega esse episódio, compartilha com as pessoas. Esse conteúdo importante aqui, que vale a pena, precisa alcançar vários lares dentro do Brasil, nesse momento do ano. Então, um forte abraço para você. A gente se vê no próximo episódio.